Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Edila Duarte, dando início hoje a um projeto onde inicialmente vou contar um pouco da minha história, para saberem onde tudo começou, onde você vai talvez escutar conhecimentos diferentes, ou não, talvez você já conheça de suas próprias histórias. Se você ainda não questionou, não deu atenção, e assim, eu contando a minha história, você vai lembrar, recordar, talvez do que aconteceu ou acontece com você. Assim, despertar, acordar, ser questionador, ouvir todas as coisas e reter o que é bom, de si mesmo e do que falam por aí, nas religiões, no esoterismo, na física quântica, nos governos, e assim olhar com mais atenção para a vida. Será que tudo o que aprendemos é verdade? Ou simplesmente tem coisas ocultas, escondidas de nós? Sempre fui uma pessoa muito questionadora, não aceitando muitas coisas que aprendi na minha religião, a principal religião que foi onde minha mãe me levava na religião católica. Passei também pela Umbanda, pela religião evangélica, pelo espiritismo, já aprendi muita coisa de física quântica, já passei por várias linhas de pensamento e assim fui moldando a minha história. E fui questionando coisas que aconteciam comigo, que acontecem comigo e que eu não tinha muitas vezes as respostas. Só que uns 2 anos atrás, veio ao meu conhecimento um grande estudo científico, de pesquisas, e assim fui despertando cada vez mais para saber o que acontece e o que aconteceu na minha vida. Então vamos começar pela minha história. Eu fui uma menina que fui adotada ou adotei uma família, não sei ainda bem, mas eu acho que eu adotei uma família. E foi muito lindo, porque eu fui adotada aos 3 anos de idade, mas a história começou quando era um bebê, começou quando eu ainda estava lá em cima, que muitas pessoas ainda não sabem onde é, acredito que é no 2º anel, e lá eu estava sentada num banquinho e do meu lado tinha uma pessoa que eu não sabia quem era. E essa pessoa me disse: agora tá na hora de tu nascer. E você vai nascer em uma família, mas tá vendo aquela casa lá? Lá tu vai nascer, mas tu vai ser da vizinha. E eu achei aquilo muito estranho, como que eu vou nascer num lugar, mas eu vou ser de outro? Tá, e essa lembrança ficou na minha memória. E aí eu vim de uma família, nasci naquela família, e eu tinha alguns irmãos, 2 irmãos, e um deles começou a ficar doente. E a minha mãe precisou me deixar junto com a minha madrinha. E a minha madrinha, ela morava do lado da minha casa. E a minha mãe começou a me deixar lá, e eu era um bebê, eu era bem pequena, e eu ainda mamava. Acredito que, eu não sei bem certo, mas quando tudo começou, mas eu era um bebê que eu ainda não caminhava. E aí eu fui ficando, cada vez que a minha mãe precisava, me deixava com a minha madrinha. Só que um tempo depois eles começaram a notar, isso tudo eu fiquei sabendo da minha mãe, agora sim, há uns anos atrás, já quando adulta. Mas eu comecei a ficar sempre na minha madrinha quando a minha mãe precisava cuidar do meu irmão. E eles começaram a notar que quando eles me pegavam, quando voltavam, né, do hospital, quando estava com ele, eles me traziam de volta para cá. E eu comecei, com o tempo, a chorar muito quando eu retornava para minha casa. Eu chorava, eles me contaram que eu chorava, e eu ficava com febre e chorava sem parar. Só que eles começaram a me pegar e ir lá saber com a minha madrinha o que será que estava acontecendo, que eu estava doente, que eu não parava de chorar. E aí isso aconteceu várias vezes, até que eles se deram conta que quando eu voltava para casa da minha madrinha, eu parava de chorar e eu não tinha mais febre. E eu ficava feliz e eu ficava bem. E esse foi
foi uma parte da minha história, que foi quando eu era bem bebê. E um tempo depois, como eu sempre continuei ficando da minha madrinha, e aí um pouco antes de um ano, isso contado pela minha mãe, que eu comecei a falar. E eu falei, a minha primeira palavra foi pai. Só que eu chamei de pai o meu padrinho e não o meu pai de origem. E aí eles ficaram muito impressionados e eles ficaram muito preocupados até porque, como assim? Eles não ensinaram eu a chamar eles de pai e agora a Edna inventou essa, chamar nós de pai, como assim? Pai, e depois eu chamei a minha mãe, a madrinha, de mãe. E assim, e eles ficaram muito espantados com aquilo. E como é que eles iam contar para minha mãe e para o meu pai que eu estava chamando eles de pai? E eu chamava a minha mãe de origem, o meu pai de origem, de os outros. E aquilo foi muito estranho para eles. Mas agora, assim como adulta, eu entendo o porquê. Eu comecei a entender a minha história. Entender que tudo aquilo já veio programado, né? Programa de eu saber de onde eu vim, do que eu ia fazer aqui. Então, todo é um conhecimento que eu estou adquirindo aos poucos na minha vida. Então, eu consegui saber também que esta lembrança de lá porque na religião diz, lá no céu, eu recebi essa mensagem que eu ia ser de uma família, descer numa família, mas eu seria de outra família. Então, tudo isso veio ao meu conhecimento agora, que são lembranças que a gente traz na nossa memória, que estão todas elas guardadas aqui dentro da nossa história, e que a gente, aos poucos, muitas pessoas têm a habilidade de saber, de ter esta lembrança, de acionar esse gatilho da lembrança. Então, para mim, a minha história é mágica. Depois, tem coisas que também acontecem assim, de uma voz que fala dentro da minha cabeça, que também aos poucos eu vou explicar o que é, por que isso acontece. Então, a minha história eu sinto como uma história mágica porque foi de um aprendizado muito grande, né? Então os meus pais, como eu comecei a chamar os meus padrinhos de pai e mãe, eles ficaram realmente sendo meu pai e minha mãe. Porque um belo dia eles precisaram ir embora do lado da casa dos meus pais, só que eu não podia mais viver sem eles e eles viver sem eu. Então eles pediram em adoção para os meus pais se eles podiam me levar, se eles podiam me adotar. E eu fui adotada e foi a maior bênção na minha vida para os meus pais, porque sabiam que eu ia estar muito bem, que eu ia ser muito bem cuidada, que eu ia ser muito amada e que eu amava imensamente a minha madrinha e meu padrinho como pais. E quando eu também fiquei adulta, eu fiquei sabendo que a minha mãe, ela não podia ter filhos. Ela tinha perdido 2 bebês e ela não podia ter filhos. Então, foi uma maneira que Deus me colocou na vida dela através da vizinha. Então, eu tenho certeza que o meu pai e a minha mãe são e sempre foram os meus padrinhos. Que os meus pais de sangue foram um canal onde eu pude ser gerada. Também fui muito amada porque para eles me darem adoção, também com o tempo eu descobri que eu fui a mais amada. A mais amada porque uma mãe e um pai, eles sabem que o nosso maior amor são os nossos filhos. E esse amor do meu pai e da minha mãe transcendeu o espaço-tempo por eles terem a coragem e o grande amor de me darem adoção para mim ter uma vida muito melhor, com muito mais cuidado, porque eu sempre fui uma filha única, onde recebi todo o amor, todo o carinho, e então foi o amor gigante que a minha mãe de
origem, ela ainda está viva, ela tem 92 anos e foi a melhor amiga da minha madrinha, que era a minha segunda mãe. Fica um pouco enrolada talvez, mas... E essa minha vida foi muito mágica. Mágica por toda essa história que para mim foi tão linda e tão maravilhosa. A minha mãe até hoje conversa comigo, me conta muitas histórias, me conta com quanto amor que eu fui gerada, né? Então, isso só pode transcender algo muito maior, porque só desta maneira a minha mãe podia me ter e me cuidar e me dar uma vida tão maravilhosa. Foi sendo gerada por uma outra mãe e dada em adoção para esta nova mãe. Então, tudo começou com esta conversa que lá no além alguém teve comigo, que me explicou que eu nasceria de uma mãe e seria de outra mãe. Com essa história, eu quero mostrar a todos que a vida é muito mais, é muito além do que os nossos olhos veem. Então, aqui começa uma jornada de muitas histórias, de muitos conhecimentos que eu adquiri na minha caminhada, na religião católica, no espiritismo, em várias linhas de pensamento, e que tudo agora estão se convertendo, se unificando. O conhecimento que eu tive em cada lugar que eu passei, agora estão caindo como luma, caindo como assim, caindo como uma luva, que se diz. E esse pensamento foi se unindo, foi chegando ao meu conhecimento e foi abrindo cada vez mais a minha mente, expandindo a minha consciência através de novos conhecimentos que estavam escondidos, que são escondidos de nós e que a gente precisa ir atrás, ir além, buscar mais e mais conhecimento para sermos donos da nossa própria realidade, conseguirmos levar a nossa vida da melhor maneira possível. E assim, eu agradeço muito por terem me escutado, ter interesse um pouquinho pela minha história, e assim dou um primeiro passo, o primeiro vídeo, que para mim foi tão difícil de chegar aqui, de me expor, falar, fui procrastinando, mas agora está dado o início. Deu início a uma jornada onde vou contar cada dia um pouquinho a minha história, tudo que eu estou aprendendo. Muita gratidão a todos, nos vemos no próximo vídeo.